E aí, bora desvendar as classes de palavras do português? Mas esquece aquela decoreba da escola, aquelas listas de regras sem fim. A gente vai olhar para isso de um jeito totalmente diferente, como se fosse uma caixa de ferramentas para construir sentido. Cada palavra tem um porquê, uma função. Preparados? Então vamos lá. E a nossa ideia central é exatamente essa. Pensa na língua portuguesa como uma grande construção. Cada palavra é um tijolo, uma viga, talvez uma janela. Entender a função de cada uma é como pegar a planta baixa de um texto e sacar direitinho como o sentido foi construído, peça por peça. Então, se liga no nosso plano de construção para esse nosso papo. A gente começa pela fundação, claro, os pilares essenciais. Depois, vamos caprichar nos detalhes, na decoração. Na sequência, a gente conecta tudo com a argamassa certa e, para fechar, aquele toque de emoção. No final, a gente vai ter a visão completa da nossa obra. Pensa só, do mesmo jeito que um arquiteto organiza os materiais da obra, a língua portuguesa organiza as palavras em 10 classes. E essa organização não é aleatória, não. Ela se baseia no sentido, na forma e, o mais importante, na função que cada palavra tem dentro da frase. É um sistema super lógico, brilhante até. Olha, toda construção que se preze começa por onde? Pelos pilares, claro. E na arquitetura de uma frase, esses pilares são dois. Primeiro, aquilo de que a gente está falando, o nome das coisas. E segundo, o que essa coisa está fazendo, a ação. Sem esses dois, a estrutura simplesmente desaba. O nosso primeiro pilar, então, é o substantivo. É ele que dá nome aos bois e a tudo mais. Menina, livro, amor, justiça. E a dica que está aí no slide, nossa, essa é uma ferramenta poderosa. Se dá para trocar uma palavra por isso, desconfie. Quase certeza que é um substantivo. Já o segundo pilar é o verbo. Se o substantivo é a estrutura, o verbo é a energia, é um motor que bota tudo para funcionar. Ele pode indicar uma ação, tipo correr, um estado, como ser, ou até um fenômeno da natureza, como chover. O verbo é, sem dúvida, a vida da frase. E aqui, presta atenção que essa é a regra de ouro da nossa construção. Dá para se comunicar só com o verbo, tipo corra, mas é impossível construir uma frase completa com sujeito e tudo sem ele. O verbo é o coração que pulsa na estrutura. Beleza. Nossos pilares, substantivo e verbo, estão firmes no lugar. A estrutura básica está pronta. E agora? Agora vem a parte divertida. Vamos decorar. Vamos chamar as palavras que trazem cor, textura, que dão aquele detalhe especial para nossa construção. Vamos começar com o artigo? Dá uma olhada nessa comparação. A diferença é sutil, mas, nossa, é poderosa. Falar casa é genérico, mas a casa é uma casa específica. Aluno é um conceito. Um aluno torna ele concreto, real. O artigo é tipo um holofote, sabe? Ele ilumina e define o substantivo. É que essa decoração funciona em camadas, uma coisa de cada vez. Primeiro, a gente determina com o artigo, o livro. Depois, a gente caracteriza, dá uma qualidade com o adjetivo, o livro antigo. E para fechar, a gente quantifica com o numeral, dizendo a quantidade ou a ordem, os 2 livros antigos. A cada passo, a imagem fica mais e mais nítida. Mas espera aí, a gente não decora só os substantivos, né? A ação também merece um brilho. É aí que entra o advérbio. Ele modifica o verbo dizendo como, quando ou onde algo aconteceu. Alguém não só estudou, estudou bem e estudou ontem. O advérbio dá o contexto para a ação. Ok, vamos fazer um balanço. Nossa construção já tem pilares, já tem decoração, mas as peças ainda estão meio soltas, né? Falta aquela liga, a argamassa, que vai unir tudo, que vai criar as relações lógicas e da fluidez. Chegou a hora de conectar todas as peças. E para essa tarefa, a gente tem 2 ferramentas essenciais. A preposição, que conecta palavras criando uma relação de dependência como em livro de poesia. O de mostra do que é o livro. E a conjunção, que é mais parruda, ela conecta ideias inteiras, tipo, estudei, mas fiquei cansado, unindo uma ação e sua consequência oposta. Agora, olha só esse probleminha de design. Maria chegou. Maria estava cansada. Funciona? Funciona. Mas, convenhamos, não é muito elegante, né? Essa repetição deixa a construção meio pesada, sem graça. A gente precisa de uma solução mais inteligente. E a solução para isso, tcharam, o pronome. Em vez de repetir Maria, a gente usa ela. O pronome é como um substituto, um representante do nome. E olha como a frase fica mais fluida, mais leve, muito mais sofisticada.
É uma das ferramentas mais eficientes da nossa caixa. Ufa, a nossa construção está quase pronta. Está estruturada, decorada, conectada, mas ainda falta aquele toque final. Sabe, algo que não é estrutural, mas que dá alma para o projeto. A pura e simples expressão de um sentimento. E não tem definição melhor do que essa aí. É isso. A nossa última classe de palavras não se conecta muito com as outras. Ela é uma descarga, um som que carrega uma emoção pura, instantânea. É uma verdadeira explosão verbal. Essa é a interjeição. A, de surpresa. Socorro, de desespero. Oba, de pura alegria. São palavras que se bastam, que valem por si mesmas. Elas são o toque humano, a reação espontânea que finaliza a nossa grande obra arquitetônica. Muito bem. Agora que a gente montou a estrutura inteira, vamos dar aquele passo para trás e admirar a planta baixa completa, ver a equipe inteira que bota a mão na massa para construir o sentido na nossa língua. E tá aí a equipe completa, os 10 craques do nosso time, cada um com sua função bem clara. O substantivo dá um nome, o artigo aponta, o adjetivo dá a qualidade, o numeral conta, o pronome substitui para não repetir, o verbo entra com a ação. O advérbio explica as circunstâncias. A preposição relaciona. A conjunção conecta as ideias. E a interjeição, bom, ela explode em emoção. Juntas, elas são a prova da organização incrível do nosso idioma. No fim das contas, entender a função de cada ferramenta dá um poder imenso, o poder de construir. Dá para fazer desde uma casinha simples até um arranha-céu cheio de detalhes e nuances. A planta baixa está na mão. A escolha dos materiais e do design a partir de agora é livre. A questão que fica é que tipo de arquiteto ou arquiteta do sentido cada um de nós vai se tornar.